É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, a gente estava comentando já há que tempo a situação dos hospitais de campanha, agora com o cronograma já atualizado, esperando decisão judicial e essa projeção, diferente do que muitos dizem, da Secretaria Estadual de Saúde, que não teremos uma segunda curva aqui no Rio de Janeiro. Andreasa, boa tarde. Fala, Lacerda, alô, Isabelle, pessoal. Eu vi com atenção a reportagem da Andresa Busani e nessa altura do campeonato, Lacerda, independentemente de primeira curva e, portanto, única curva alongada ou ocorrência de uma segunda curva de contágio do vírus, nosso único meio de aferição da situação é mesmo a ocupação dos leitos, né? Então, nós temos, na palavra do próprio secretário de Saúde, Alex Musquet, e aqui eu abro um parêntese para parabenizá-lo por finalmente vir a público para falar e falar numa entrevista coletiva, né? Responder a questões, a uma confusão muito grande no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, sobre o que seja entrevista e entrevista coletiva. O sujeito vai, pega o microfone, abre o microfone, fala tudo que quer falar, não responde uma pergunta, depois disso que deu uma entrevista coletiva. Não foi o caso aqui, então bom que seja, né? A entrevista coletiva, a entrevista de um representante público, de um secretário, de um homem público, não é para o veículo ou para os jornalistas, é para a sociedade, né? Para aqueles em nome de quem nós fazemos essa intermediação, essa veiculação. Mas dito isso, eu retomo a questão dos leitos, Isabelle e Lacerda, para dizer o seguinte: é o nosso único termo de aferição para a situação da doença no estado do Rio de Janeiro, no Brasil praticamente, porque nós, com raríssimas exceções, Niterói testou um pouco mais, nós não testamos, né? Nós não testamos a população, fizemos essa escolha por não testar. Então, segundo o secretário de Saúde, o Rio conta com mais de 900 vagas disponíveis em leitos de UTI para a Covid-19. É bastante leito, considerando que a taxa de ocupação atual no estado, e aí ele inclui as unidades municipais, está na casa dos 20%, 22% na palavra dele. Então, preciso acompanhar à medida que a gente vai flexibilizando o isolamento social, à medida que as pessoas estão nas ruas, a verdade é que as pessoas estão nas ruas, cada vez mais, é como se nós tivéssemos, porque as escolas não estão funcionando, é como se a gente estivesse praticamente num período normal de férias escolares, né? Com férias escolares. Então, isso já está assim, progressivamente, eu diria um mês, né? Talvez até um pouco mais. Então, eu preciso acompanhar se isso terá reflexo na ocupação dos leitos. Como nós estamos com a ocupação na casa dos 20%, me parece uma margem segura. E aí, nesse sentido, o argumento de que, certamente mal calculado, os hospitais de campanha projetados, quase 250 milhões de reais postos na frente, 7 hospitais de campanha, 2 dos quais somente entregues, os outros tantos levantados, né? Postos de pé, no entanto, sem uso, um desperdício tremendo de dinheiro, uma vergonha do Rio de Janeiro, uma ideia de superestimação da necessidade para, por que não dizer, para gerar gordura para a corrupção. Não há muita dúvida de que isso tenha acontecido. De toda maneira, o secretário fala sobre esse processo de desmobilização das estruturas, a questão dos 2 hospitais de campanha em funcionamento, o do Maracanã e de São Gonçalo. Há uma decisão judicial pendente, uma decisão judicial que impede a desmobilização desses hospitais. Isso o Estado está recorrendo, é a pendência que falta para que esse processo seja completamente deflagrado. Tem 2 coisas para concluir sobre as quais eu gostaria de falar, né? E importantes. O secretário tratando da questão dos pagamentos não feitos para profissionais da saúde ligados às OS em função das pendengas e das pendências contratuais dessa relação Estado, especificamente a OS e ABAS. Então tem, segundo o secretário, isso é muito importante, um projeto de lei que permitiria
na LERJ, né, porque permitiria o depósito dos salários diretamente na conta desses funcionários sem passar pelas OS. Isso é muito importante para períodos de crise, para períodos de dificuldade da relação, fim de contrato e tudo mais constante. Então, é muito importante que isso, que depende também da Justiça do Trabalho, avance para que os profissionais possam receber independentemente dos problemas havidos com essas OS. É muito importante isso e considera também o seguinte, né, Lacerda, esses contratos, eles são firmados, tem que ter um acompanhamento disso, organização, planejamento. O contrato vai acabar. O Estado, se não há a intenção de renová-los, se há problema nos contratos, se antecipar para deflagrar os processos necessários, de modo a que uma nova organização social, uma nova OS, assuma o serviço sem prejuízo do cidadão, né? Então, é incrível, tem acontecido muito isso, de repente, o contrato acabou e agora eu estou passando a não saber que o contrato ia acabar. E aí a gente muitas vezes vê como argumento, como desculpa para que o contrato, para que não haja uma quebra de continuidade, a população seja prejudicada, a gente vê os contratos sendo renovados emergencialmente, contratos muitas vezes com OS que estão sob investigação, que estão suspeitos, que tiveram dirigentes presos, né? E esses contratos renovados porque a população não pode ser prejudicada. Renovar contrato com uma OS suspeita, investigada, é prejudicar a população. Então, é melhor se antecipar, conhecer o problema, encaminhar o devido processo de licitação para a substituição de uma OS que comprovadamente não poderia prestar serviço para o Estado. Lembrando que o secretário também falou na Assembleia Legislativa, essa foi a segunda entrevista coletiva que ele deu hoje, a primeira ele falou do desmonte dos hospitais de campanha do interior, e anteontem ele falou na LERJ, durante uma comissão que investiga as questões da saúde, de que se o presidente dessa OS estar preso ou está sendo investigado, não quer dizer que a empresa, a organização social de uma maneira geral, seja o problema. Mas também não é por aí, né? Porque se tem uma irregularidade, independente de se ser o presidente ou quem está fazendo a contratação, tem que ser investigado de uma maneira geral. Ele não quis generalizar, disse a empresa pode ser limpa, o presidente pode ser sujo. É isso, Andreasa. Lacerda, para você ver o nível de exigência que nós temos no Estado. Aquele abraço, viu? Abraço, Lacerda, um beijo, Isabela Rangel, e para, sobretudo, o nosso ouvinte querido. Até amanhã. Até amanhã. Andreasa.